seu mal educado! Opa, amigão, você tava aí? Foi mal. Eu não costumo fazer isso na frente dos outros não, mas eu não sou mal educado. O que é educação pra você? Bem, educação é... Educação... Pois bem, ouça. A educação significa o meio por onde podemos trocar nossos hábitos, nossos costumes e nossos valores em uma comunidade. Estes conhecimentos podem ser trocados, reavaliados e repassados de geração em geração. É através dessa experiência vivida que surge em nossas vidas a educação! Bravo, rapaz! A educação faz parte do desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. Ela também serve para que cada um de nós possa desempenhar funções em contextos sociais, econômicos, culturais e políticos. Nas instituições de ensino, esse processo se aplica como um conjunto interdisciplinar técnico-científico, que envolve os conceitos de ensino-aprendizagem e engloba um currículo de atividades enorme. A educação, está sempre em busca de resultados e novos avanços para a sociedade. Por muito tempo, assim quanto instrução formal, ela foi privilégio de poucos, exigindo tempo e dinheiro. Pois é. No Brasil, a educação é um direito fundamental assegurado a todos, mas ela ainda enfrenta muitos desafios para se desenvolver juntamente com a sociedade em que vivemos. A desigualdade trazida pela falta de acesso à educação e ao conhecimento científico ainda é bem irregular em vários lugares do mundo e pode causar abismos sociais gigantescos. Para você, o que é educação? Educação é engajamento. Educação é parte desde como lidar com as pessoas até a parte mais acadêmica, né? A educação, ela transforma o ser e, dependendo da educação, ela deforma o ser. Educação, para mim, é uma coisa essencial, né? Mas a gente sabe que para que aconteça da forma como deveria acontecer, depende de vários fatores. De um sistema, de um mecanismo que aparentemente está falido. Como você vê a ligação entre educação e ciência? Educação e ciência total, é com a educação que se faz pesquisa, né? Que você forma pessoas para fazer pesquisa e desenvolver ciência. Eu acho que a gente não tem uma educação científica, a gente não educa o nosso aluno hoje para o fazer científico. Ele tem que ser cientista, ele tem que não só assimilar um conhecimento, mas tem que ser capaz de produzir, de reproduzir, de refazer, de questionar. Educação significa tudo, ter condições boas de vida, trabalhar, saúde, e isso aqui tá péssimo. Você acha que tem que investir em educação? Tem muito que investir em educação, sim. Com certeza. Por quê? Muito mais. Porque só com a educação que a gente transforma a sociedade. Eu acho que para além de se investir na educação, que é necessário, importantíssimo, precisa-se de uma reforma nesse sistema educacional. Sem educação, a vida não vale a pena, o convívio. Você está certíssimo, grande Deus da voz de veludo constante. Temos que ficar atentos e lutar pelo acesso à educação para todos e de verdade. É isso aí, baby! Estamos afinados e preparados hoje, não é, Duzinho? Obrigado pelo elogio. Vamos entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da educação em parceria com a ciência. Se a gente for ter um conceito muito geral de educação, como uma coisa que, ainda que seja diferente, mas ainda tem uma identidade ao longo da história, nós vamos falar desse tripé, então. Ideias, práticas e instituições. A escola, o convento, o mosteiro, a universidade, as corporações de ofícios, né, que treinavam os artesãos. A educação, ela sempre é feita num espaço social. Do que trata as ideias? Principalmente de dois conteúdos diferentes. O primeiro, os conteúdos que dizem respeito à aquisição
de informações consideradas relevantes para a sociedade, mas também um outro aspecto entra nessas ideias, que é o aspecto do que se poderia chamar de ideologia, mas também não só de ideologia, porque é um termo às vezes mal entendido, mas de valores, ou seja, quais as coisas em que se supõe que essas novas gerações que estão sendo educadas devem abraçar, devem acreditar, devem apoiar. Se nós temos ideias, instituições, nós também temos práticas, ou seja, nós temos agentes concretos, que são os estudantes, os professores, os mestres, os aprendizes, e que, mesmo estando encerrados dentro dessas instituições e lidando com essas ideias, eles podem introduzir mudanças tanto nas ideias quanto no plano das instituições. Grande parte, né, das ideias mais fundamentais que nós temos até hoje como educação, elas foram originadas na Grécia Antiga. Ela tinha, né, por um lado, o que eles chamavam de dialética, que é o estudo da lógica, e por outro lado, o aspecto da retórica, bastante ligado ao político e ao falar bem diante do público, para poder convencer os outros da utilidade de determinadas políticas. Isso é a base da educação até hoje. No Brasil, a educação ela sempre foi um apanágio das elites. A base produtiva que nós temos no Brasil, ela foi alicerçada basicamente na mão de obra escrava. Isso levou no limite a que você tivesse a educação reservada para um grupo mínimo, que levou, num segundo momento, a uma reprodução social de uma elite rural bastante rarefeita no país. No caso do Brasil, quando você tem uma democratização da educação, ou seja, as massas vêm para a escola, isso coincide com a saída da classe média de dentro da escola. Então a escola fica só para a grande massa. Isso tem um efeito que é basicamente aquele grupo, né, que tinha as condições, mas, sobretudo, conhecia os códigos escolares para fazer o debate da qualidade da educação, afasta-se da escola quando a escola se torna para todos. Isso faz com que a gente chegue hoje com números altíssimos de pessoas fora da escola, alunos em idade escolar, sobretudo 15, 17 anos, fora da escola. Nós criamos um sistema educacional extremamente seletivo, extremamente excludente, que no limite nos coloca diante de impasses enormes, como trazer esse grupo, sobretudo 15, 17 anos, para dentro da escola. E essa exclusão que nós convivemos, aliada, né, à baixa qualidade do ensino, ela tem uma relação forte como que historicamente a educação foi pensada no Brasil. Hoje, a média de matrícula líquida no ensino médio é de 70%, 71%. Esses são números inaceitáveis. Isso está nos dizendo alguma coisa. Existe um problema aí, que esse adolescente, esse jovem não se reconhece no ensino médio, esse médio não atende às expectativas desse jovem. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar era necessária uma reforma? Parece-me que sim. Eu não tenho dúvidas que era necessária uma reforma. Mas a grande questão é como essa reforma foi proposta, porque nós já tínhamos um projeto de lei tramitando, discutindo a reforma do ensino médio muito antes do governo Temer implementar a reforma via medida provisória. E você pode perguntar, mas qual é o problema da medida provisória? O problema da medida provisória é que ela corta o debate, ela inviabiliza o debate. E não é desejável que você reforme, não seja um estado, a administração, ou mesmo uma etapa da educação via medida provisória. Uma reforma é algo sério, portanto, precisa ser debatido com a sociedade, especialmente com aqueles que usam esses serviços. A ciência no Brasil, ela é pensada, ela é viabilizada, a rigor, ou pelo menos em termos ideais, dentro de instituições escolares. Portanto, cabe à escola, cabe à educação e essa instituição formal que é a escola sistematizar um conhecimento espontâneo, porque quando os alunos chegam dentro da escola, eles não são xícaras vazias, eles já trazem das suas experiências que antecedem a escola uma bagagem de conhecimento, né? Então, o que cabe à escola fazer é sistemar esse conhecimento, quer dizer, é você pegar esse conhecimento espontâneo
e transformá-lo num conhecimento sistematizado. E esse conhecimento sistematizado, a meu ver, é exatamente a ciência. Nos últimos anos, o Brasil realizou significativas reformas e mudanças em vários níveis do ensino, como o aumento de políticas públicas, programas, planos, leis, diretrizes e propostas de estratégias na tentativa de melhorar a qualidade da educação nacional. Ao mesmo tempo, alguns problemas e desafios parecem longe de serem resolvidos. E no momento atual, as perspectivas não são das melhores. Será que temos algo a temer pela educação? Nathan, eu quero saber de você, a partir das suas experiências aqui na escola, como é que você enxerga a educação no país hoje? Eu vejo a educação meio frágil, tipo assim, com falta de recursos escolares e também a questão de alunos que não querem prestar atenção durante a aula, não colaborarem para os que querem. Eu acho que podia ter investimentos e recursos escolares que, além de ajudar os alunos, e ajudar os professores a dar o seu melhor. Poderia ser muito melhor se o governo tivesse mais recursos e coisas assim, para que os professores pudessem ter mais ideias criativas para fazer com que os alunos tivessem mais atenção na aula, mas eu acho que a grande parcela de culpa de ser como é dos alunos que simplesmente vêm para cá para ficar aprontando e não prestar atenção e não deixar com que as pessoas aprendam. Entendi. O que você me diz, Paulo? Então, a minha opinião é um pouco contrária da Vitória. A minha opinião é que a educação no Brasil é um pouco insuficiente para a aprendizagem de algum aluno. Tem muitos professores também que desrespeitam alunos, não deixando os alunos opinarem sobre o que eles acham da aula e por aí vai. Um problema, atual é que muitas pessoas chegam no ensino médio, às vezes não sabem ler, não sabem escrever. Então eu acredito que assim, em relação à qualidade da formação do professor, é muito importante, eles estarem valorizando isso, valorizar também o trabalho do professor, inclusive financeiramente. E acredito que a família está envolvida na educação, não somente aqui dentro da escola, mas a família mesmo está envolvida na educação. E eu acho que são pequenas melhorias, melhorias básicas, mas que iriam garantir um grande pulo. Apesar dos problemas, das dificuldades e até dos avanços na educação nos últimos anos, a gente continua lutando e o caminho é longo. Vamos ver agora um pouco sobre como a ciência e a educação estão caminhando juntas na UFOP, para pensar novos modelos e novas possibilidades do desenvolvimento da educação na nossa sociedade. Nosso sistema escolar construiu ao longo do tempo um processo de ensino-aprendizagem baseado na cara a cara, presencial, nos livros e na palavra escrita. No entanto, a partir do século XX, isso se ampliou com um leque de novas possibilidades através da tecnologia. A gente vai conversar agora com o professor André e a professora Karina. Eles são professores do curso de jornalismo da UFOP e ela também é professora do curso de pós-graduação em comunicação da UFOP. Eles trabalham juntos no projeto Sujeitos de Suas Histórias. E eu queria entender um pouco melhor como funciona o projeto. Como que surgiu a ideia, como ele acontece? Então, em 2015, a gente começou a trabalhar com a comunidade, pensando um pouco nessa ideia da extensão mesmo, de aproximar a universidade da comunidade e também de fazer os alunos se tornarem mais parte da comunidade. E usando a comunicação ao mesmo tempo como uma ferramenta e como um objetivo. Então, desde o começo do projeto tem ações de instrumentalização, em fotografia, em audiovisual, em texto, mas também de educação para a leitura crítica dos meios, e a gente vem desenvolvendo isso desde 2015. A gente desenvolveu o projeto em 4 bairros de Mariana, foi no Centro Histórico, no São Gonçalo, no Santo Antônio e no Cabanas, com pessoas da comunidade fazendo essa instrumentalização. E aí, em novembro, a gente foi atravessado, pelo rompimento da barragem, foi um impacto para o curso, para nós como moradores, para os participantes das oficinas, muitos tinham parentes, A gente entendeu que o projeto também precisava ser atravessado por esse acontecimento. Então, a gente volta em 2016 com esses projetos voltados para trabalhar o trauma por meio da comunicação, trauma, identidade, memória, cotidiano,
por meio da comunicação, mas a gente também traz um outro elemento que vem da nossa vivência de ensino, de pesquisa, que é uma educação para gênero com crianças. Todos os projetos, né, a ideia é que eles trabalhem com esse protagonismo dos sujeitos, das comunidades, nos processos comunicacionais. Porque a gente entende que quando os sujeitos participam dos processos, entendem os processos, conhecem os processos, eles têm, ao mesmo tempo que a gente chama de literacia dos meios, né, essa educação para os meios, mas ao mesmo tempo eles podem ter uma ação transformadora sobre a comunicação. Uma das questões que a gente enfrenta é como que essas pessoas que estão envolvidas nessa cidade podem ou começam a se expressar por meios que antes elas não dominavam. Você começa a desenvolver primeiro uma troca de conhecimentos. A gente parte, obviamente, desse conhecimento local, do que é essa cidade para cada um deles, de como eles vivem, de como eles habitam, do que foi o rompimento para as pessoas, para os sobreviventes que estão aí. E aí começamos a desenhar, a aprender um com o outro, a sistematizar esse conhecimento, a levantar os problemas e a começar a desenvolver soluções para isso. A escola precisa ser viva e pulsante não só para dentro, mas especialmente para fora. E se você vai estabelecendo a gente ainda tem muito que andar. A tecnologia não agrega somente novos artefatos e novos modos de fazer. Ela introduz uma outra dinâmica, em que o tempo e o espaço são reelaborados, produzindo uma nova forma de se relacionar entre as pessoas e refletindo diretamente sobre a educação. E os pensadores contemporâneos têm proposto novos olhares sobre o processo educativo da população. A gente está aqui com o professor Elton, do DECOM, Departamento de Computação da UFOP, e a gente vai conversar um pouquinho sobre projetos que surgiram de uma disciplina. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Na disciplina, a gente vê uma metodologia de projetos que se chama Design Sprint, que é até da Google. O que eu fiz foi orientá-los nessa metodologia, né? Uma metodologia que ela trabalha com a ideação, depois a prototipação, o teste da ideia. Os alunos ficaram super motivados, para minha surpresa, assim, tinha 11h30 da noite, tinha alunos saindo da minha sala, tirando dúvidas de como fazer e tal, eles compraram mesmo a ideia, assim, né, de participar dessa competição. Eles tinham que fazer um protótipo, mas eles tinham que fazer um vídeo mostrando um vídeo de 1 minuto desse protótipo, da proposta. Eles tinham que usar ferramentas para prototipação, então eles correram atrás dessas ferramentas também para aprender e usar essas ferramentas. Eles tinham que escrever um artigo de 2 páginas, detalhando, né, a parte mais teórica assim, da proposta. No ano passado entraram em contato com escolas de Ouro Preto também, para fazer os testes, né, com crianças, o teste da proposta deles. Eles fizeram com crianças em escolas de Ouro Preto. E assim, é fantástico porque você vê aquela movimentação, uma motivação, né? Sai das 4 paredes da sala de aula. O que eu coloquei para eles é que eu não queria uma tecnologia que prendesse as crianças na tecnologia, né? Então fosse uma tecnologia libertadora. Assim. Então a proposta deles foi nesse sentido, de fazer, por exemplo, um quebra-cabeças usando os celulares, onde a peça do quebra-cabeça fosse o próprio celular, para que eles pudessem largar o celular e brincar com um aparelho, né? Um dos aplicativos, a proposta era levar as crianças para parques, para praças, explorando novos espaços, né, da cidade, para que elas fossem brincar de roda, resgatando também brincadeiras antigas que às vezes estão sendo esquecidas. Né? Então era uma tecnologia, mas para sair da tecnologia. E na construção dessas tecnologias que eles fazem também, pensar o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, aplicativos para crianças, né? Então, é muito sério isso, né? Tentar que eles reflitam sobre isso. A educação precisa ocupar um lugar de destaque na sociedade e com a participação e colaboração de outros setores, caminhar com parceiros na construção de um único objetivo, onde todos possam ser vistos como agente de transformação e juntos trabalhar por uma sociedade mais justa, igualitária e cidadã. O aluno também é um agente do saber e a interdisciplinaridade é fundamental. O desenvolvimento das habilidades, competências, valores, inteligências e atitudes são indispensáveis nesse processo. E o professor, como ele deve ser valorizado. Ele tem de ser um facilitador do processo de aprendizagem e da troca de saberes. A educação é a base da transformação e sem ela,